Bom dia, amados irmãos. Estamos juntos nesta manhã, louvando a Deus com os nossos corações, com as nossas vidas e também meditando na Sua palavra. Eu queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, para lermos do versículo 1 ao versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Ainda abordaremos os 18 versículos seguintes, mas nesta manhã, em que terminamos o mês de maio, queria saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e falar deste tema: em tempos de crise, busquemos a provisão de Deus. A Bíblia diz-nos, e nós sabemos, amados irmãos, que todo o ser humano é chamado a experimentar a plenitude de vida que se estende para além das dimensões da existência humana, da existência terrena, porque consiste na participação da própria vida de Deus. Mas apesar de que o Senhor Deus Omnipotente nos ter dado as suas revelações e nos ter anunciado as suas intervenções no decorrer de toda a história da humanidade, a grande maioria dos homens ainda hoje percorre as estradas da vida com os corações carregados de maldade. Os homens preferiram criar e seguir uma religião falsa, criada por si mesmos, que satisfaça as suas consciências através de ritos e festas, em vez de abraçarem a oferta que Deus gratuitamente oferece a todos. Oferta verdadeira, conforme está escrito em Romanos 10. Os homens optaram por viver na ignorância, e diz assim o texto: porque eles, ignorando a retidão de Deus e procurando estabelecer a sua própria retidão, não se submeteram à retidão de Deus. Isto quer dizer que o homem, desde a sua expulsão do Jardim do Éden, tem vivido ao sabor da sua vontade. A história humana conta-nos que, por causa desse pecado original, a Terra tem vindo a sofrer. Há imensos relatos de inúmeras tragédias e calamidades que a população, ao longo dos séculos, tem vivido. Em todas as épocas, diz-nos a palavra de Deus que quando as coisas começam a correr mal na vida dos homens, das sociedades humanas, toda a uma só voz, eles culpam ou as calamidades que os atingem, ou
acusam a outras pessoas, governos, governadores, governantes, ou então acusam Deus em última instância, queixando-se que Ele deixou de nos abençoar, que Ele já não nos abençoa mais. Nesta fase nós já não temos quem nos salve. Mas será assim? A história recente, esta história que nós estamos neste momento a viver, é bem prova disso. Os homens acusam-se uns aos outros por causa desta pandemia que se abateu sobre o nosso mundo. Esta calamidade que tem afetado diretamente o nosso sistema económico e automaticamente as nossas finanças, os nossos empregos, as nossas empresas. Até os psicólogos falam da afetação do nosso sistema emocional. Falam de que esta calamidade trouxe-nos preocupações acrescidas com relação ao nosso futuro, ao nosso sustento e o da nossa família. Irmãos, de certo modo eles têm razão. Ninguém sabe o futuro senão Deus. Eu lembro, amados irmãos, que a Bíblia nos diz que estes problemas continuarão a aumentar até chegar aquele dia em que o Senhor vai voltar. E aumentarão até o dia em que todo o joelho se dobrar e ajoelhar perante aquele que é o único Salvador e Senhor do mundo. Como nos diz Lucas no livro de Atos, capítulo 10, versículo 12. Amados irmãos, este texto que acabamos de ler retrata exatamente o momento de crise, algo inédito em Israel. Mas também nos fala a respeito da provisão de Deus em tempos de crise. O texto fala-nos dos Atos de capítulo 16, principalmente. Fala-nos dos Atos do rei Acabe, um rei que foi o pior de todos os reis de Israel. Nunca antes na história de Israel houve um rei que tão mal fizesse, que tantas coisas fossem reprovadas por Deus. Cometeu pecados de toda a espécie. Casou-se com uma mulher chamada Jezebel, que não era do seu povo. Não era do povo de Deus. Não pertencia às tribos de Israel. Deixou o seu Deus e começou a adorar o Deus dela, o Deus Baal, e até lhe construiu altares para adorá-lo. Os irmãos já viram esta história de tantos homens na atualidade que fazem o mesmo. Estas questões provocaram a ira de Deus, que enviou o profeta Elias para falar com o rei Acabe. Então o rei ouviu o oráculo que Elias lhe trouxe, a palavra profética de que fora incumbido de falar. E nessa palavra anunciava que não cairia orvalho nem chuva sobre a terra durante um longo período. Que isto traria sobre a nação um período de estiagem, de privação, fomes, morte, miséria. Para uma nação que vive economicamente da lavoura, a chuva era, ou é, ainda hoje, de suma importância para a sua economia. Isto acabou por causar uma grande crise, uma enorme crise para toda a nação. Quando uma calamidade se instala numa nação, ela não escolhe pessoas. Todos são, direto ou indiretamente, afetados pela crise.
nem mesmo os cristãos, nem mesmo aqueles que servem a Deus, escapam disso. Elias é a prova. Nós precisamos de confiar. Precisamos estar cientes que o Senhor proverá. Hoje, ao falar-lhes, irmãos, a respeito de como Deus trouxe a provisão, mesmo no meio da crise, também quero falar de que nada vale aos pecadores atirarem para cima dos outros as culpas da calamidade que se abateu, como fez Acabe ao ponto de querer tirar a vida a Elias. Este texto mostra-nos, irmãos, como Deus soprou vida num ambiente de desespero. Dos versículos 8 a 24, nós vamos ver o sopro da vida. Como foi possível sobreviver dentro de uma situação de calamidade? Primeiro com Elias. Elias descobriu que o Senhor indica a sua provisão em qualquer lugar. Nesta crise que vivemos também nós descobrimos que nem sempre seremos sustentados da forma que pensamos, que estamos habituados, ou da forma como nós desejávamos ser alimentados. E sim da forma como Deus providencia. Muitas das vezes temos que fazer restrições aos nossos exageros. Eu quero lembrar-me das palavras de Elias e do Senhor para Elias. Elias aprendeu a confiar em Deus. Ele sabia que de Deus vinha o seu sustento. Deus mostrou a Elias onde encontrar água e como ser alimentado. E vejam a curiosidade, alimentado por corvos. Para um judeu ser alimentado por um pássaro considerado imundo, impuro, deveria ser algo repugnante. Mas Elias entendeu que era aquela a maneira mais confiável de sobreviver. E esta mensagem é para nós. Vital para Israel, mas também vital para nós. E nos diz que não devemos ter medo, que não devemos ter receio. Nós devemos escutar o Senhor durante os tempos tão críticos. A mensagem do Senhor é clara. Nós, nestes meses de confinamento e de prejuízo económico para tantas famílias, também devíamos ter tido em conta este fator. Neste texto, não vemos Elias a reclamar. Vemos, sim, aceitar a provisão vinda do céu para o seu sustento. Vemos, sim, a palavra de Deus a cumprir-se através daquela ave. Isto ensina que nós precisamos de aguardar o derramamento das bênçãos do Senhor no tempo do próprio Senhor. Talvez a lógica do apóstolo Paulo nos ajude a compreender como nestes tempos conturbados nós podemos viver. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, escrevendo-lhe, no capítulo 4, versículo 12, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Se agora nos lembramos da nossa carência, devíamos lembrar nos tempos da fartura da provisão de Deus. Por isso, Paulo diz-nos para nós não murmurarmos, para nós não andarmos tristes e oprimidos. Deus vai suprir todas as nossas necessidades, todas as suas necessidades.
Simplesmente aprenda o segredo de viver contente em qualquer situação. Muita gente continua a preferir viver uma espécie de forma religiosa que não tem o verdadeiro conhecimento de Deus na verdade. Nós, crentes arrependidos e perdoados pelo Senhor Jesus, e que pela fé dada a santos nos tornou, com Ele, co-herdeiros do Reino de Deus, precisamos aprender a mover-nos na humildade e na obediência, caminhando para as fontes que Deus nos proporciona. Amados, tenho tido esta experiência no dia a dia da minha vida e também da nossa comunidade. Como igreja já passamos momentos de aflição, momentos em que as nossas contas parece que se esgotaram, mas continuando a crer, Deus está a suprir cada uma das nossas necessidades. O texto fala-nos de uma pobre viúva que recebeu em casa Elias, a quem foi pedido que lhe fizesse um bolo e o trouxesse para fora. E a mulher diz: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Estava a pensar fazer para mim um bolo e comê-lo com o meu filho e depois esperarmos a morte. Elias, porém, disse-lhe: faz primeiro para mim e traz-me. E sabem o que é que aconteceu, amados irmãos? A farinha na vasilha daquela viúva não se acabou. E o azeite na botija não se esvaiu, até o dia em que o Senhor fez chover sobre a terra. Amados, esta é a missão, esta memória e esta confiança que o Senhor espera de nós. Ele diz-nos que é suficiente para Deus que nós creiamos que Ele vai suprir todos os dias as nossas necessidades. Quer estejamos em layoff ou desempregados. Precisamos de lembrar-nos quem é o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia, na hora da aflição. Lembre-se, amado irmão, que Deus nunca prometeu que neste mundo não teríamos aflições, mas pediu para que tivéssemos bom ânimo. Por isso, amados irmãos, devemos pôr a nossa confiança em Deus, em primeiro lugar, e esperar confiantes. Esperarmos sempre nas bênçãos do nosso Deus. Que assim seja. Amém.